Eu queria Um abraço. agradecer primeiro ao mestre Sim, o professor Simson Roque, né, que fez com a gente esse trabalho. Como o som dos pássaros e do vento nas árvores. E queria agradecer a vocês por estarem aí, né, nos assistindo. E, bom, os nossos tradutores, a Lúcia Helena Nobre Souza e o Tien Tan Lin, e os grupos de estudos sobre o tal de Piracicaba e de Jundiaí, que sempre também deram toda a força para o desenvolvimento desse projeto. E ao Carlos, né, Carlos, De que está nada. possibilitando esse momento. Bom, então vamos nessa, né? Eu também agradeço todo mundo aí, Carolina, todo mundo que está assistindo. Poesia do pessoal aí já está inspirado. Então, muito obrigado. Vamos Vamos nessa começar. então? Então vamos lá. Vamos rolar aqui a nossa primeira frase de hoje. E partiu. Deixa eu só ficar estabilizado aqui. Muito bem. Temos foco. Primeira frase diz: Confúcio disse. Confúcio disse: Semente que brota, mas não floresce, isso existe. Semente que floresce, mas não frutifica, isso existe. Bom, a explicação do mestre Sim para essa frase primeiro ele passou uma outra tradução dessa frase. Ele traduziu assim: Confúcio disse: tem sementes que brotam e depois florescem. Tem outras que brotam, mas não dão flores. Existem brotos que dão flores, mas não dão frutos. Bom, o que isso significa? Significa que, assim como ocorre numa escola, há pessoas que aprendem no ensino fundamental, tal como um broto, mas não conseguem chegar ao ensino médio. Há pessoas que conseguem se formar no ensino médio, mas não conseguem entrar na faculdade. Ou seja, o aprendizado dessa pessoa só chega até determinado ponto. Há outras que vão até um ponto mais adiante, e há outras que ainda chegam a dar frutos. Mas nem todas as pessoas que aprendem chegam a ter sucesso. Mas por que o Confúcio quis falar isso? Porque ele tinha muitos alunos que eram assim, ou seja, não é todo aluno que vai chegar até o fruto final. Confúcio tinha 3.000 discípulos e só 72 conseguiram aprender todo o conhecimento. Dentre esses, só 10 conseguiram chegar ao nível de virtude. E aqueles que obtiveram o tal de Confúcio, o tal de um homem santo, foram só 2. Então, essa é uma realidade que um professor pode constatar. A educação não é uma coisa simples. Ela vai depender do nível, da condição de cada aluno. Essa é uma frase que na live passada no final da live a gente comentou, né? Que a gente ia ler ela na live passada e acabou ficando para hoje. Mas ela tem a ver com uma outra frase que gerou um pouco de polêmica, né, em relação a essa realidade de cada aluno ter, assim, o seu nível, né? Esse aluno chega até aqui, aquele chega até lá, de que forma que isso pode parecer injusto ou respeitoso com o nível de cada aluno. Eu fiz um comentário, eu vou contar para vocês. Aqui finaliza, né, o comentário que o mestre nos passou. O meu comentário é que
Embora um professor constate essa realidade, ele não deve perder a esperança. A esperança é uma força que nos move. E esses alunos que têm dificuldade de aprender, eles são um estímulo para que o professor continue sempre aprendendo cada vez mais. Porque o fracasso de um aluno é também o fracasso de um professor, em relação àquele aluno. E o sucesso de um aluno também é o sucesso do professor em relação àquele aluno. Então, sobre essa questão de ter esperança, eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho de um discurso presidencial do Václav Havel, presidente da Tchecoslováquia em 1986. Eu vou ler um parágrafo do discurso dele que fala assim: a medida da esperança não é a medida da nossa alegria quanto ao bom andamento das coisas e da nossa vontade de investir em empreendimentos que visivelmente levem a um sucesso próximo. É, antes, a medida da nossa capacidade de nos empenharmos por algo, por sermos bons, e não só porque temos um sucesso garantido. Quanto mais desvantajosa for a situação na qual perseveramos com a nossa esperança, tanto mais profunda ela será. Esperança não é otimismo, não é convicção de que algo terá um final feliz, mas a certeza de que algo tem sentido sem considerarmos como terminará. Então, não convém que um professor crie expectativas de que todos os seus alunos deem frutos, porque ele vai acabar se frustrando. Mas convém sim que ele tenha essa esperança, né, de modo que aquilo que ele realiza junto com os seus alunos, né, de modo que isso faça sentido. Então, meu comentário vai até aí. Eu não sei se amenizou a polêmica que estava em relação àquela outra frase, né, que também falava dessa questão do nível dos alunos e do ensinamento. Muito bem. Só uma observação, Carolina. É que hoje está travando um pouco a internet. Ah, é? Então, é bom a gente ficar um pouquinho esperto aí. Aí, Tá. se der alguma travada, aí eu falo que Isso, daí travou e eu repito alguma espera um coisa. pouquinho. Mas Sim, agora deu para pegar mais ou menos. sim. Tá, ó. Temos um comentário aí. Diga lá. Será que ele fala do aprendizado moral ou da instrução em saberes específicos? A educação do Confúcio era do aprendizado moral, né? Era a educação de virtude que ele chama da educação de ética. Então, era mais voltado ao aprendizado moral do que ao ensino de saberes mais específicos, mais técnicos, não sei se nesse sentido. Mas era mais na questão da moral mesmo. Muito bem. Se o pessoal não tiver mais observação, a gente passa. Opa, tem mais. Bonita frase do Václav Havel. Paulo Freire diz que temos que aprender a conjugar o verbo esperançar, um tipo de esperança ativa. É verdade. Muito bom. A gente passa para a próxima frase, Carol, o que você acha? Eu não sei se você vai querer falar sobre o chinês, não? Eu estou tranquilo. É? Tá bom. Pode passar, então. Tudo bem. Nossa próxima frase diz o seguinte: Confúcio diz:
Passar o dia inteiro enchendo a barriga, sem ter em que usar a cabeça, é uma desgraça. Não há jogos de tabuleiro? Passar o dia jogando é melhor do que viver assim. Bom, a explicação do mestre Sim, para essa frase, é que o Confúcio ele não se referia a jogos de tabuleiro de modo geral, né, tá como damas e outros jogos. Né? Naquela época, o jogo a que ele se referia era o jogo de xadrez. E o que significa isso? Né? Que uma pessoa que só come e se diverte e não usa o cérebro não exercita a sua capacidade intelectual. Essa pessoa não vai fazer nada. O xadrez é um jogo, uma brincadeira, não é um estudo, mas isso ainda é melhor do que aquela pessoa que não se dedica a realizar nada. Você não pode dizer que uma criança que brinca com jogos está errada, porque ela está aprendendo. E se aquele jogo faz a pessoa exercitar o cérebro, então isso é muito melhor do que ficar assistindo TV, por exemplo. No jogo, as pessoas podem usar o cérebro. E, infelizmente, há muitos que preferem não usar. É esse o significado. Ou seja, quem não usa o cérebro não pensa, não tem como fazer nada para ninguém. Quando uma pessoa só come, dorme, se diverte e não faz nada pelo mundo, é melhor que se gaste o dia jogando xadrez. Pelo menos estará desenvolvendo e exercitando o raciocínio. Bom, a minha explicação, o meu comentário sobre essa frase, essa explicação, é que é uma dúvida que muitos pais e professores às vezes têm, né? O que fazer com um filho ou com um aluno que não quer fazer nada? Infelizmente, na nossa cultura, na nossa sociedade, a educação da vontade, ela não é devidamente considerada, né? Os pais e até algumas escolas, elas tendem a querer facilitar tudo para as crianças. E assim acabam mimando, né, esses filhos, esses alunos. Eles não dão espaço para que essas crianças se desenvolvam, para que elas tenham as suas próprias conquistas, sem precisarem da ajuda de um adulto. Isso não quer dizer que a gente deva largar as crianças à sua própria sorte, né? Mas sim que devemos observar o movimento delas, confiar na capacidade que elas têm de ir em busca e de conquistarem aquilo que elas querem, mesmo que isso leve um tempo. Isso contribuiria para a formação de adultos com mais autoconfiança, força de vontade, iniciativa e com preparo físico adequado, porque elas vão precisar ir atrás daquilo que elas querem, né? Ao invés de ficar esperando que alguém lhes traga. Bom, então, voltando à frase do Confúcio, né, se divertir jogando xadrez é melhor do que não fazer nada. Mas o ideal seria, no meu ponto de vista, o ideal seria trabalhar e se divertir ao mesmo tempo, né? Então, gostar daquilo que você faz, fazer aquilo com amor, com dedicação, com prazer, com presença. Isso é melhor do que jogar xadrez, e isso é muito melhor do que passar o dia só comendo, sem fazer nada. Bom, meu comentário vai até aqui. Tem uma frase, uma... a primeira frase parece mais pessimista. Ou chamar a serenidade diante da diferença entre as pessoas. Essa segunda parece mais diretiva. Em relação à primeira frase, né? E em relação a essa frase aqui. Na verdade, o Confúcio, ele tem algumas frases assim, eu imagino que seja devido ao fato dele ter perdido também
ele perdeu um discípulo que ele gostava muito, era o discípulo predileto dele, e ele faleceu, assim, jovem, né? Era o Yan Hui. Então, às vezes, por isso que algumas frases podem parecer talvez um pouco pessimistas no Analetos, na minha opinião. Mas é uma forma também de você, bom, não estar criando expectativa, né? De você entender que é natural que as pessoas, elas tenham interesses que às vezes não são os mesmos que o professor espera que ela siga por um caminho, às vezes ela segue por outro, né? O Go é um jogo bem interessante e complexo. Jogá-lo bem exige bastante inteligência. Também vale para o xadrez. Bom, eu não conheço Go, mas você conhece, Carlos? Um pouco, um pouco. Mas pelo que o mestre falou, era o jogo, ele se referia ao jogo de xadrez. Mas, bom, essa é a interpretação do mestre sim, né? Muito bem. Bom, eu vou fazer uma observação. Deixa eu só enquadrar aqui. Fazer só um comentário, outro comentário, né? Então, esse caso aí do xadrez é um negócio que eu acho que é um tema que pode ser que a gente fale um pouco desse tema aí amanhã, na live da Lira de amanhã, né? Tema do eurocentrismo na historiografia das ciências. Acho que vai ter uma brechinha para a gente falar mais do xadrez lá. Aí então, do xadrez, do Go, porque tem aí vamos dizer assim, aí tem uma interação aí euroasiática, vamos dizer assim, né? Onde o xadrez tá por aí o negócio, tá nessa interação aí. Mas o que eu queria, aqui, o que dá para destacar aqui agora, eu gosto de destacar, né? Fazer o destaque. Então, meu destaque vocês falaram aí do que era mesmo? Ai, meu Deus do céu. Da diferença das frases. Uma frase mais pessimista, a primeira, né? Se eu não me engano. E essa daí mais assim, mais direta, alguma coisa assim. Então, eu vou recuperar um negócio que eu já devo ter destacado no, em estudos anteriores aí, que é o seguinte: tanto analetos quanto né, outros Jin ou outros Shu, né, clássicos, livros, etc. Analetos, né, Tao Te Ching, né, famoso Tao Te Ching aí, e tudo mais. A construção desses textos aí, assim, vamos dizer assim que por várias pesquisadoras, pesquisadores aí e tudo mais, uma linha diz o seguinte: na elaboração desse, vamos ficar só no analeto agora, né? Na elaboração no processo ali de elaborar o analetos, né, até chegar no que a gente, na forma que a gente conhece ele hoje, o pessoal, vamos dizer assim que o mestre estava ali. Então os discípulos faziam as perguntas para o mestre, e ele respondia. Né, um negócio que não acontece assim, tipo, só num dia. Acontece vários dias, vamos dizer assim, né? Uma hora ou outra, tudo mais. Então, depois que o mestre morre, então eles vão fazer vamos dizer assim, cada discípulo vai dar vamos dizer assim, a sua contribuição para chegar naquele livrão lá, né? Todas as frases, né? Então, possivelmente, né, aquilo ali pode ser um ponto de vista de um discípulo diferente, entende? O mestre respondia para um discípulo de um jeito
e podia responder para outro discípulo de outro jeito, entende? Então, cada frase do Analetos pode ser entendida como, assim, sabe, tipo, cada discípulo, tipo, ó, a minha aqui, ó. A resposta que o Hum, mestre me deu, tá aqui, ó. Eu perguntei isso e ele me respondeu isso, ó. Tá aqui. Vamos pôr isso daqui no New, né, nas conversas, debates e tudo mais, né, que o New tem várias traduções aí. Acho que é só isso que eu queria destacar por enquanto, assim, né? Só para mostrar que o negócio não é assim, para gente não esquecer, né, que esse aí não é um texto todo bem arrumadinho, assim, os caras pegaram num dia só, escreveu tudo lá e beleza, vamos publicar agora. Não é por aí não, tá? O negócio demorou, né, vários séculos aí até chegar nessa versão que a gente tem hoje aí. Nossa, foi uns 500 anos aí, tranquilo. Beleza? Só isso que eu queria destacar por enquanto. Então a gente esse pode comentário passar. foi bem legal para a próxima frase, que tem tudo a ver com a próxima frase. Pode Pois passar. é, né? Eu me esqueci da próxima frase. É, Vamos lá então. bem Passar para a próxima? contextualizado. Aham. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu já vi as frases, mas eu esqueci, não. Então, a gente tem uma frase aqui que. Vou dar uma geral para vocês aqui, ó. Aqui vocês não podem falar que não tem conteúdo aqui, porque tem, hein? Vamos lá, hein? Aqui o texto. Bom, isso aqui é o chinês, né? Só para dar um. Vamos lá. Só um comentário aqui, Carlos. Os textos acabam sendo compilações, reuniões de vários escritos, né? Eu acredito que sim. É isso, né, Carlos? Porque o Analetos parece que ele foi escrito uns 200 anos depois que o Confúcio tinha morrido, não foi isso? Pois é, né? Aí a gente tem várias linhas, várias discussão, tem discordância, né? Tem gente que fala de 100 anos, Hum, 100 anos depois, ou já após a morte do mestre. Tem isso também. hum, Outros textos também, né, que são falsificações. Tem texto que é assim, tem texto que é atribuído ao mestre X da época, sei lá, século 3, 4 antes da nossa era. E aí você vai, né, fazer o exame do texto ali e tal, você chega à conclusão de que o texto é, é uma criação do século 3 depois da nossa era. Tem dessas coisas também. Não é o caso da Analetos, tá? Mas é só para dar um exemplo que tem aí discordância. Mas isso que o Marcelo falou e que você concordou, eu concordo com vocês também. É uma construção coletiva. Eu acho que essa é uma perspectiva legal aí. Vamos lá, então. Mas o assunto não acaba aqui não, tá, gente? Vamos lá. A gente segue do mesmo jeito. hum. Próxima frase diz o seguinte. Zilu Yo perguntou. Quando se ouve uma ordem, deve-se agir de imediato? O mestre disse: se o pai ou o irmão mais velho estiver vivo, como se pode ouvir uma ordem e agir de imediato? Hanyo Tio perguntou: quando se ouve uma ordem, deve-se agir de imediato? O mestre disse: quando se ouve uma ordem, deve-se agir de imediato. Kun Shi disse: Yo disse: perdi. Aqui. Kun Shi disse: perguntou, desculpa. Quando se ouve uma ordem, deve-se agir de imediato? E o mestre respondeu: não. Se o pai ou o irmão mais velho estiver vivo. Tio perguntou: quando se ouve uma ordem, deve-se agir de imediato? E o mestre respondeu: quando se ouve uma ordem, deve-se agir de imediato.
Ti está confuso e ousa perguntar por que o mestre respondeu de duas formas diferentes. O mestre disse: Tio, retrai-se de medo, por isso faço avançar. E ou vale por dois, por isso faço retrair-se. Bom, a explicação do mestre Sim para essa frase é que um dos discípulos ele não consegue tomar uma decisão, ele não consegue efetiva. Então Confúcio disse para ele ir fazer aquilo que deve ser feito, e ir fazer logo. E o outro discípulo é muito impulsivo, então é preciso segurá-lo, né? Antes de fazer algo, vá perguntar para o seu irmão, vá perguntar para o seu pai. Ou seja, a educação de um homem santo vai depender da personalidade da pessoa que está recebendo esta educação. Se uma pessoa faz as coisas de uma forma muito lenta, então você tem que empurrar. Não vá pensar mais, vá fazer. Quando uma pessoa faz as coisas de uma forma muito impulsiva, então um homem santo vai falar. Calma, que cachorro aqui do lado. Thor, agora não, tá? Vai lá. Peraí, me perdi aqui. Quando uma pessoa faz as coisas de uma forma muito impulsiva, então o homem santo vai dizer: vai devagar, pense antes de fazer. Pergunte para o seu pai antes. Opa, travou. Espera um pouquinho, gente. Começa de novo, Carol. Travou. Ah, travou desde o começo? Desde o começo. Tá. Um dos discípulos não consegue tomar uma decisão, não consegue ter iniciativa. Então o Confúcio disse para ele ir fazer aquilo que deve ser feito, e ir fazer logo. E o outro discípulo é muito impulsivo, então é preciso segurá-lo. Antes de fazer algo, vá perguntar para o seu irmão, vá perguntar para o seu pai. Ou seja, a educação de um homem santo vai depender da personalidade da pessoa que está recebendo essa educação. Se uma pessoa faz as coisas de uma forma muito lenta, então você tem que empurrar. Não vá pensar mais, vá fazer. Quando uma pessoa faz as coisas de uma forma muito impulsiva, então o homem vai falar: vá fazer devagar, pense antes de fazer. Pergunte para o seu pai antes de fazer. Travamos de novo. Travou agora? Isso. Começa do pergunta a seu pai. Tá. Bom, enfim, uma pessoa que é muito impulsiva, então vai devagar, pergunte primeiro, né, para os seus familiares, né, o que que eles acham, antes de fazer, porque a pessoa é muito impulsiva. E uma pessoa que é muito mole, né, então se isso aqui, se você ficar colocando muito impedimento, ela não vai fazer nunca, né? Ela jamais irá tomar uma decisão. Então você pode falar para ela que você já pensou sobre isso? Tem clareza? Então vá fazer, né? Então, além disso, há coisas que precisam ser feitas logo e há coisas que precisam ser feitas devagar. Então, por exemplo, quando o mestre Sim fala para uma pessoa ir fazer algo logo, é porque essa pessoa já pensou demais e não foi fazer. Quando uma pessoa já sabe fazer, o mestre Sim não vai apressá-la. Ele vai dizer: faça devagar. Esse trabalho que a gente está fazendo, por exemplo, de interpretar as frases dos analetos, é um trabalho que ele fala para a gente fazer devagar, porque isso não dá para fazer rápido, né? Então, tanto a personalidade do aluno, quanto a... Opa, travamos de novo.
Só um momentinho, gente. A gente travou de novo. Voltou. Voltou. Nossa, a internet tá ruim aqui. É. Começa Bom, é do isso, então. fazer o estudo do Analetos, tem que ser devagar e tal. Então, vou fazer um resumo. Então, tanto assim, o que vai ser rápido, a orientação do mestre, né, do Confúcio, ela pode variar tanto conforme a característica do discípulo, né, se ele é mais impulsivo ou se ele é mais lento, e também pode variar conforme a característica do trabalho que deve ser realizado. Tem trabalhos que devem ser realizados mais rápido e tem trabalhos que devem ser realizados mais devagar. É basicamente isso. Então, só para dizer que essa frase, isso não quer dizer que um homem santo ele seja tendencioso, mas sim que para que o aprendizado acompanhe o nível e o tempo de cada aluno, é preciso usar métodos diferentes. É isso. Essa frase não tem comentários, eu acho que ela está bem clara. Assim, com a Muito bom. explicação do mestre, sim, ficou bem claro, eu acho. Aqui, o Marcelo. Tem várias frases e narrativas que enfatizam que o aprendizado moral deve ser adaptado às características de cada um. Eles respeitam muito, assim, cada discípulo. E tem muito a ver, né, relacionando com aquele seu comentário, Carlos, que você fez anteriormente, né, que você Sim, comentou que para cada entendi. aluno vai ser diferente, né? Assim, que Sim, as frases dos analetos, cada aluno recebeu aquela informação de um jeito e ele transmitiu, tipo, Confúcio disse isso, daí foi pro livro. Mas às vezes aquilo ele falou para aquele discípulo, né? Nem sempre isso vai ser, né, assim, servir para todos, eu não sei. sim. Muito bom. É, eu acho que tá. Assim, a gente não termina essa frase aqui, né? Tem bastante coisa para falar nela ainda. Eu não vou mexer com o chinês tradicional, porque eu acho que vamos pegar leve nessas primeiros estudos. Aí mais para frente a gente pode voltar e mexer né, com frases assim, né? Essa tá. Essa aqui tá tão meio complexo, vamos dizer assim. Hum, Tem muita coisa aqui, sabe? Tipo, né? Tem um agir ali, tem ele um ouvir. repete, né? Isso. Então, assim, um comentário que dá para fazer é assim, gente, lembrem daquelas outras, né, observações que eu tentei fazer nos outros estudos sobre como é que as frases vão sendo elaboradas, sabe? Se vocês conseguirem, sei lá, tentar perceber como é que vai sendo construída essa daqui, aí vocês vão pegando, né, uma negação aqui, outra coisa ali, devagarzinho vocês vão, vamos dizer assim, interagindo, começando cada vez mais interagindo com o texto em chinês, né? Devagarzinho a gente vai entrando no texto, vamos dizer assim, né? Então acho que é isso por enquanto. Aí se você quiser passar para outra frase, Carol. Tem um comentário do Marcelo. Esses personagens que aparecem na frase são conhecidos? Então, Nos analetos ele repete alguns nomes, né? Mas o Zilu, por exemplo, ele é um discípulo do Confúcio. Agora os outros eu não sei especificar, porque tem um monte, né? Mas o Zilu é eu sei um. que o O Zilu Zilu, era o que era o fortão, né? Que era o soldado, não isso, sei o quê. isso. A gente vê ele no filme, né? No filme do Confúcio tá bem explícito ali o Zilu. Aí você percebe de longe, assim, né? O jeitão do Zilu e tal. Né? Para quem não assistiu ainda o filme, fica aí a dica. Aí vocês vão ver um pouquinho do Zilu lá, como é que retrataram ele no filme. Bom, então, Marcelo, aqui no caso do Analetos,
você tem os alunos né, os alunos do Confúcio mesmo, como personagem aqui e tudo mais, mas você tem outros textos aí, por exemplo, o Zhuangzi, que lá ele mistura, assim, qualquer coisa, tipo personagem histórico, algum discípulo e nome que ele inventa, não sei da onde, porque ninguém conseguiu achar até hoje personagem da mitologia que ele pega e muda o nome, sabe? É bem diferente do Analectos aqui. O Analectos é bem mais de boa, sabe? Qual é o filme? O filme tá aí na página da Lira, tem um postzinho sobre o filme, mas eu posso mandar um link depois. O filme em português ele tá como A Batalha pelo Império e o nome original é Confúcius, o inglês, né? Eu acho que do inglês. Aí dá uma procurada lá. Vamos passar para a última, Carolina? Acho que isso Vamos. Acho que dá tempo. É, é uns 20 hoje foi minutinhos aí. mais rápido. Sim. Essa Tá, não é tão comprida. Vamos lá? vamos lá então. Tudo bom. Nossa próxima frase é a seguinte. Zhu Xia disse: os 100 artesãos permanecem nas oficinas para completar suas obras. O homem virtuoso estuda para realizar seu caminho. Uhum. Bom, antes de fazer a explicação, o Marcelo perguntou, esse outro autor que mistura os personagens é Xuan Tzu? É, né? É assim que se escreve, né? Correto, Marcelo. Pode escrever nessa grafia também. É mais popular, né? O Chuan-Tze, também conhecido como Chuan-Tze. É esse aí mesmo. Vamos lá. Tá. Bom, a explicação do mestre Sim, para essa frase é a seguinte. Aqui, o termo artesãos refere-se aos profissionais que trabalham a partir de uma técnica, tal como o pedreiro, o eletricista, o profissional que faz pavimentação de ruas, o agricultor que cultiva a terra, o profissional que conserta equipamentos, etc. Confúcio se refere a 100 tipos de artesão, ou seja, ele se refere a todo tipo de técnico. E onde esses técnicos trabalham? Talvez nas suas oficinas, talvez na lavoura, ou seja, eles estão trabalhando nos seus respectivos lugares, a fim de completar a sua obra. Um homem virtuoso também precisa ser assim ao aprender os ensinamentos do Tao. Assim como os técnicos trabalham para completar a sua obra, o homem virtuoso estuda para completar a sua educação do Tao. Um pedreiro está ali construindo algo. Um mecânico está ali consertando um carro. Eles estão completando a obra deles. E um homem virtuoso, o que ele deve completar? Ele deve completar a educação do Tao. E o que seria esse Tao? Essa palavra Tao, se você procurar no dicionário, ela pode significar princípio ou caminho. Esse caminho é o princípio da verdade. Na época de Confúcio, a educação do Tao era a educação de ética. Agora, respondendo aquela pergunta que você fez no começo, Marcelo, né? Que é a questão da ética, da moral, né? Ao falar de educação de virtude, muita gente não sabe a que estamos nos referindo. Nós estamos nos referindo à educação de ética interpessoal. Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Mas quando ele fala que ele é o caminho, ele não está falando de um caminho qualquer. Ele está falando de um caminho da verdade. Da mesma forma, essa palavra Tao, em chinês, também significa a verdade. E verdade também pode representar o Tao.
E isso não é uma teoria, isso é um caminho que precisa ser trilhado. Então, agora voltando aos técnicos, né, que antigamente eram chamados de artesãos, eles completam o trabalho deles porque já aprenderam aquela técnica que eles usam. Então, precisam completar esse trabalho técnico. Da mesma forma, um homem virtuoso já aprendeu o que é virtude. Então, ele precisa completar esse trabalho de virtude. Ele estuda para completar essa educação da verdade. O meu comentário sobre essa frase, sobre o comentário do Mestre Sim, é que o Confúcio, ele compara o trabalho do técnico, né, do artesão, ao estudo do homem virtuoso. Mas isso não quer dizer que um homem virtuoso não possa também ser um técnico, né? O caminho da verdade, ele pode ser trilhado por qualquer pessoa que exerça qualquer profissão. Mas a dedicação que essa pessoa tem em completar a educação do tal, a educação de ética, a educação de virtude, é equivalente à dedicação que um técnico tem para completar o seu trabalho. Então, só para não ter esse tipo de confusão. Esse é o meu comentário. Eu fico por aqui. Muito bom. Eu vou só fazer uma. Agora sim eu vou falar aqui do texto original, digamos assim. Então, vocês estão vendo aqui, ó, Junzi. Esse aqui que está sendo traduzido por homem virtuoso. Tá vendo? Não tem o yang ali para ser traduzido por homem. Então vocês podem ver aqui, ó. Quem traduziu por homem, assim, não pegou o espírito da coisa aqui. Outra coisa que eu queria mostrar também, ó o tal aqui, ó. Esse é o tal. Olha lá, ó. Tal. E outra coisa aqui, o aprender, ou o estudo, olha ele aqui, ó. Tá. Só essa observaçãozinha. Sem, tá? Só para vocês terem vocês ir pegando aí devagarzinho. Né? Quem quiser ir se aventurar no chamado chinês clássico, tá aí umas coordenadas. Acho que por enquanto é isso. Da minha parte, essa foi a última frase de hoje, né, Carol? Foi. Muito bom. Eu acho que é isso, né? Se ninguém tiver Acho que a gente alguma foi outra, conversando ao longo, né? se Se mais alguém alguém tiver alguma tiver. observação geral, Sim. pode se manifestar. Se não, aqui. Marcelo diz, tem um livro antigo com essa grafia. Grafia do Chuang Tzu, né? Pois é. Geralmente a gente encontra por aí. Outra observação aqui, do Marcelo. O sentido de tal é diferente em Confúcio e no taoísmo? Você quer responder, Carol? Pega essa pra você. Eu acho que eu acho que é a mesma coisa. Pois é, né? Esse é um tema aí que veio na nossa primeira live lá com a Júlia Souza ainda sobre filosofia e filosofia chinesa e o nosso cotidiano. A gente se deparou um pouquinho com essa pergunta fácil, vamos dizer assim, que você está fazendo aí, Marcelo. Aqui o Bruno, excelente, obrigado. Valeu, Bruno. Obrigadão Valeu. também. Então, Marcelo, eu concordo em parte, semanticamente, vamos dizer assim, eu concordo com a Carol. Sim, dá para pensar aí
conceito, vamos dizer assim, geral, em linha geral, como você dá para você pensar vários conceitos em linha geral no chamado pensamento ocidental. Porque tudo que é geral é complicado, né? Generalização é um problema. É um problema, é uma solução, é uma coisa. Tá? Já começa aí já. Agora, o sentido de tal, se é diferente em Confúcio e no taoísmo, então, dentro do taoísmo, já tem qual taoísmo? A filosofia taoísta. Opa, deu uma travadinha aí? Não, tá tudo bem, pode continuar. É, aqui tá travando. Tá travando. Então, vou tentar não esticar muito, não, mas assim, dentro né, dessa complexidade absurda que a gente chama de taoísmo, então você tem filosofia taoísta, religião taoísta, etc, etc, etc. Então, por exemplo, os textos que eles pegaram e botaram ali e falaram que são os fundadores do taoísmo, né, o Zhuangzi ou Lao Tse. Então, se você pegar e olhar os dois textos né, e desbravar tudo ali, você vai ver que tem um sentido diferente aqui e um sentido diferente ali, dentro do próprio texto mesmo. A palavra é usada de um monte de jeito diferente e quem vai traduzir, assim, percebe que tem que traduzir de jeito diferente. Opa, travou. Eu tô te ouvindo, pode. Eu que tô travada, você não. Tá. Só nesses dois textos aí que chamam de textos fundadores, já tem diferença ali já. Entende? No Confúcio já tem diferença também. Sabe? Tipo, o tal do Confúcio é associado ao que a gente chama de educação. O tal do Tao Te Ching é associado ao que a gente chama de natureza. O tal do Zhuangzi é associado ao que a gente chama de ação. E por aí vai, sabe? O tal do, sei lá, o tal do Tom Jong-shu, por exemplo, Dinastia Han, é outro sentido de tal, sabe? Marcelo diz, entendi, mas geralmente tal é traduzido como caminho ou verdade, correto? Pois é, Marcelo, geralmente é traduzido desse jeito aí, e eu discordo. Eu discordo dessas traduções aí, principalmente de verdade. Principalmente de verdade. É muito embaçado você traduzir, você usar o termo verdade para traduzir tal. É bem complicado. Bom, estamos travados aqui. Carolina travou aqui embaixo. Não sei se ela está me ouvindo. Tô. Tá me ouvindo ou Tá. não? Sim, estou ouvindo. É que o meu, Então, meu celular entrou no modo economia de bateria, então acho que por isso ele entendi. não tá com a Então, bateria. Marcelo, se você vai traduzir tal por caminho e verdade, traduza. Mas você vai ter que explicar, tintim por tintim, por que você traduziu por caminho ou verdade. Basicamente é isso. Cícera, boa noite. Boa noite, gente. Não sei se eu satisfiz aí, ó, um pouco, pelo menos, respondi a pergunta. O negócio é embaçado, viu? Não é, vamos dizer assim, vai longe a conversa. Eu só dei meu ponto de vista aqui e outro pessoal aí pode discordar, né? Obviamente. Vamos seguindo aí. É uma questão aí embaçada. Bom, vamos ter que encerrar aqui porque a gente tá assim. Eu não sei se a Carol tá me ouvindo ainda. Sim, tô te ouvindo. Tá. Você tá me ouvindo, né? Só a imagem que tá Sim, parada. sim. Ok. Eu acho que é por bom a gente encerrar por aqui hoje. A gente tá meio. Tá Tá meio complicada a travado situação. hoje. Tá bom. E tá Tá. encerrando aqui. Tchau pra Tchau pra vocês então também, gente. Até a quarta que vem. Opa, só mais uma aqui. Legal, deu uma boa ideia. Inclusive com. O Marcelo disse. Legal, deu uma boa ideia. Inclusive com esses sentidos diferentes de tal, Tequim, em Chuanzu, etc. Valeu, Marcelo. A gente vai dialogando aí. Vamos dialogando aí e ver o que a gente. Aqui, conclusões podemos chegar. Dá para ouvir os dois. Ah, beleza. E a Carolina já saiu e, bom, agora não dá para ouvir mais ninguém.
Tchau pra vocês aí, gente. Valeu, Eduardo. Excelente. Valeu, Eduardo. Vamos nessa então, gente. Até amanhã ou quarta que vem. Tamo aí. Valeu a presença de todo mundo aí. Obrigado. Vocês são sensacional. Marcelo diz, valeu, agradeço, ótimas ideias. Opa, é nóis, mano. Até mais aí, gente.